Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Minha gratidão ao pastor Francisco Pereira por mais uma vez estar aqui nessa igreja linda, abençoada. Obrigado, pastor. Pastor Jegonias, Deus abençoe. Pastor Josafá. É sempre uma honra voltar a esse lugar. Obrigado, pastor. Pega a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você a carta que Paulo escreveu a Filemon. Abra aí, por gentileza. Pastor, como é que se encontra isso? Fique tranquilo. Encontre a carta de Hebreus e volte uma. Ou então encontre a carta de Timóteo e avance duas. E você encontra Filemon ali. Pastor, não encontrei Hebreus. Aí pega, né, irmão? Encontre Hebreus aí e volta. Parabéns aos jovens por esta festa linda. Deus abençoe o cantor Nicolas. Deus abençoe, um prazer. A cantora Dilian. Deus abençoe. É sempre uma honra estar com vocês. Filemon, versículo 17, aos obreiros dessa casa que estão aqui atrás, Deus abençoe os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os cooperadores, sintam-se abraçados. Filemon, versículo 17, pastor, versículo 17, porque só tem um capítulo, então ele é Filemon 1, 17, ainda estamos falando sobre ele vive. Eu quero compartilhar uma porção aqui da palavra do Senhor com você. Filemon, versículo 17, estamos juntos? Encontraram? Filemon 17 diz assim: portanto, se me consideras companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele te causou algum dano, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Vou repetir: se ele te causou algum dano, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta, porque eu, Paulo, de próprio punho escrevo: pagarei. Diga para quem está do seu lado: fique tranquilo, está pago. Você sabe que a carta que Paulo escreveu a Filemon é uma carta muito bonita, muito bem escrita. Ela tem uma beleza literária muito boa. Os estudiosos chamam ela de carta literalmente perfeita, porque foi escrita com uma ortografia e com uma forma muito bonita de se ler. Os estudiosos chamam ela de o Evangelho dentro do Evangelho. E algumas pessoas fazem até um trocadilho com o nome, chamando Filemon de o filé mignon da Bíblia, porque ela é uma parte muito nobre, dentro de outras partes que também são nobres. E Filemon é uma carta muito simples, ela só é composta de 3 personagens, que é um escravo, um senhor e um amigo. Você pode repetir? Um escravo, um senhor e um amigo. O apóstolo Paulo, ele é o amigo que está escrevendo para um senhor, falando de um escravo. E você vai descobrir pela carta que Onésimo, esse homem chamado Onésimo, ele é escravo de Filemon. E Filemon é amigo de Paulo. Então, para você fixar, Onésimo é escravo de Filemon. E Filemon é amigo de Paulo. E você vai perceber também que um dia, pela leitura, que um dia Onésimo, ele resolveu fugir da casa do seu senhor Filemon. Onésimo não quer ser mais escravo. Onésimo não quer mais estar atrás das grades. Onésimo não quer estar com correntes. Então, ele resolve fugir. E a motivação dele não está errada. Ele quer ser livre. Ele não quer mais estar naquela condição. Então a motivação dele não está errada, mas a forma que ele escolheu para fazer isso, sim. E por quê, pastor? É porque ninguém é livre fugindo. Entende isso aqui? E nesse caso, para fugir, ele teve que enganar. E liberdade você não ganha enganando. Liberdade você conquista obedecendo. A libertação não acontece quando eu fujo daquilo que me prende. Libertação acontece quando eu obedeço àquele que tem poder de me libertar. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas nessa época aqui existe uma lei chamada Lei dos 7 anos. Você vai ver lá, Êxodo capítulo 21, versículo 3. Existe uma lei chamada a Lei dos 7 anos, que um homem poderia trabalhar 6 anos para outro homem, mas no 7º ano ele seria livre. Ou seja, ele trabalharia 6 anos ininterrupto, e no 7º ano ele poderia ir embora. Ele seria absolutamente livre. Mas a lei também diz que se esse homem, porventura, escolhesse ou quisesse permanecer na casa do Senhor, por amor à casa, ou por amor ao Senhor da casa, ele poderia optar por permanecer naquela casa.
Depois de trabalhar 6 anos ininterrupto, se ele amasse a casa do senhor dele, ou amasse o senhor da casa, ele poderia ficar na casa. Porém, se ele escolhesse ficar na casa, ele deveria passar por um procedimento, ele deveria ser marcado. E é daí que vem a expressão escravo de orelha furada, porque a marca que ele carrega ia dizer que ele não está na casa por obrigação, mas está na casa porque ama a casa e o senhor da casa. Você sabe qual é a verdade? A verdade é que ninguém obriga você a vir à casa do Senhor. Ninguém te obriga a participar de cultos regulares, a acordar cedo e estar aqui de manhã. Ninguém te obrigou a participar desse congresso maravilhoso. Ninguém foi hoje de manhã na tua casa e falou: você está obrigado a estar lá na casa do Senhor, senão vai acontecer isso com você, isso não acontece. É verdade, pastor, ninguém me obrigou. Então por que eu vim? Veio porque é marcado. Gosto da expressão que Jesus usa quando está pregando um sermão um pouco mais forte, e os discípulos começam a ir embora, e ele diz para os mais próximos: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora também. E os discípulos dizem, Pedro diz uma coisa que só quem é marcado pode dizer. E o que ele diz, pastor? A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Gosto quando Paulo está pregando uma mensagem mais forte, ele começa a escrever o livro de Romanos, e antes dele dizer que é apóstolo, antes dele dizer que é escolhido, antes dele dizer que ele é discípulo, ele fala: eu sou escravo de Cristo. Pastor, como é que Paulo pode pregar liberdade sendo escravo? É porque está fazendo referência à lei. Ele está dizendo: sou escravo porque escolhi ser escravo. E quando colocaram ele na parede, ele falou: não me inquietes, porque o que eu trago em mim são as marcas de Cristo. Ou seja, sou escravo porque quero, prego o evangelho porque quero, e se fui preso, sou preso para a honra e glória do nome dele. Eu vim pregar para uma geração de gente marcada aqui, gente que está dizendo: pode vir problema, pode vir afronta, pode vir dificuldade financeira, mas nada me tira da presença da casa e do Senhor. Será que tem uma geração de gente marcada aqui que está dizendo: eu não deixo a casa, eu não saio da presença do Senhor da casa, não importa o que aconteça, eu acordo cedo, eu venho para a casa do Senhor, porque quem carrega uma marca está na presença dele. Será que tem alguém para me ajudar a adorar? Onde estão aqueles que carregam uma marca poderosa, que estão dizendo: não importa o que aconteça, se eu tenho uma marca, eu estou na presença dele? Gosto quando Jacó está saindo de casa, depois de mentir para o pai, enganar o irmão, vai sofrer na mão do tio Labão. Quando ele resolve voltar para fazer as pazes, ele entra num val chamado Val de Jaboque. Quando ele bota o pé lá, um anjo aparece. Ele agarra o anjo e começa a cantar a música da irmã Cassiane. Como assim, pastor? Ele diz: preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Ele agarra o anjo, começa a dizer: eu não te largo até você me abençoar. E o anjo está olhando para ele dizendo: rapaz, você para de bobeira. Eu estou querendo mudar teu nome. Você está querendo pagar um boleto, eu quero te dar uma geração. Está querendo trocar de carro, eu quero mudar tua história. Você está preocupado com um probleminha aqui, eu quero dar teu nome à nação e ninguém nunca mais vai esquecer de você. Aí tem uma hora que o anjo cansa e toca na juntura da coxa. E ele sai como daquele encontro, pastor? Sai como? Mancando não, marcado. Porque toda vez que Deus mexe com você por dentro, você reflete por fora. Quem olhasse para ele ia dizer: está diferente, hein, Jacó? O que houve? Ele ia dizer: porque eu acabei de encontrar com Deus no meio do meu vale. Ele me marcou, e quando ele te marca, muda jeito, muda roupa, muda fala, muda vida financeira, muda projeto, muda sonho, muda geografia. Porque toda vez que Deus marca alguém, e esse alguém nunca mais é a mesma pessoa. Eu não sei como você cruzou essas portas, mas Deus quer marcar alguns jovens aqui, para eles nunca mais ser... Eu estou sentindo uma presença poderosa. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Deus vai marcar você aqui essa manhã, e você nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Será que tem alguém disponível para abrir a porta e dizer: me marca, Senhor? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem tiver disposto a abrir a porta, o meu Deus entra com cura, entra com libertação, entra com transformação, entra com uma nova unção, entra com santificação. Deus quer marcar pessoas aqui. Eu estou sentindo uma presença extraordinária. Tem alguém para reagir a essa palavra? Onde estão os marcados que recebem esta palavra? Os disponíveis que estão dizendo: ei, Senhor, pode me marcar, eu estou disponível para ser transformado. Ei, eu gosto da trajetória que Onésimo faz. Por quê, pastor? Porque ele foge, porque não quer ser mais escravo. Então, no meio da fuga, ele acaba sendo preso.
E dentro da prisão, ele descobre a verdadeira liberdade. Onésimo fugiu para não ser escravo de Filemão e acabou se tornando escravo de Cristo. Porque a nossa liberdade não está ligada aos lugares que nós andamos, mas ao Senhor que nós servimos. Porque minha Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você nunca parou para pensar nesse versículo, não? Eu já fiquei agarrado nele. Porque se a palavra verdadeiramente sair do versículo, ele não muda o sentido. Ia ficar, se o Filho do Homem vos libertar, você é livre. E você continuaria sendo livre, mas aqui tem uma palavra, verdadeiramente. E por que essa palavra está aí, pastor? É porque tem gente que acha que é livre, mas é presa, irmão. Acha que é livre porque vai onde quer, porque canta o que quer, porque prega onde quer, porque se relaciona com quem quer, porque compra o que quer, porque viaja para onde quer. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, descobre, eu não sou tão livre quando eu pensava que eu era. Eu já fui um preso assim, nunca fui preso em cadeias físicas, mas fui preso em cadeias espirituais. Me converti com 20 anos de idade, de 20 anos para baixo, eu sentia o preso de uma prisão espiritual na minha vida, mas graças a Deus que você veio aqui essa manhã. Por quê, pastor? Porque aonde o meu Deus entra, cadeia nenhuma pode permanecer. Eu vim pregar um Deus de liberdade, um Deus que quando entra liberta, salva e cura. Eu ainda sirvo a um Deus que faz isso. Se você entrou aqui preso, amarrado por cadeias, se sentindo preso pelos problemas e pelo pecado que cometeu, que bom que você veio aqui essa manhã, porque cadeia nenhuma vai permanecer na sua vida. Será que tem alguém para reagir a isso aqui? Que caiam as cadeias hoje, você sai por aquelas portas verdadeiramente livre. E veja que Onésimo está fugindo. E ele vai preso aonde, pastor? Ele vai preso exatamente onde o apóstolo Paulo está preso. Mesma prisão, mesmo lugar, mesmo ambiente. Só que existe um abismo de diferença entre eles. E qual é, pastor? É porque Onésimo está preso e é preso. E Paulo está preso, mas é livre. Porque minha Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Pastor, pode provar na Bíblia? Posso. Atos capítulo 16, Paulo vai preso de novo, só que dessa vez vai preso com Silas. A Bíblia diz que ele está preso no cárcere inferior, amarrado pelos pés e pelas mãos. Por volta de meia-noite, ele começa a adorar a Deus. E o texto fala que desce um terremoto no lugar, quebra as cadeias, as correntes caem. E o carcereiro que está do lado de fora, vê aquela cena e diz assim: eu vou me matar. Ele pega um punhal para se matar. Pastor, por que ele faz isso? É porque ele entende que os presos fugiram. E se os presos fogem, o carcereiro paga com a vida. Então ele pega uma espada para se matar. E quando ele diz isso, Paulo vira para ele e fala assim: não faça tal coisa, porque ainda estamos todos aqui. O carcereiro está do lado de fora, faz uma pergunta para Paulo que balança a minha alma. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? Pastor, como que o carcereiro que está do lado de fora pergunta que faz para ser salvo para Paulo que está do lado de dentro? É porque o carcereiro está do lado de fora, mas é preso. E Paulo está do lado de dentro, mas é livre. Quem sabe você não está se perguntando: pastor, o que faz um terremoto cair num lugar, quebrar a cadeia, mexer nos alicerces e ninguém morrer? Já me fizeram essa pergunta. Quem fez, pastor? Um adolescente. Eu dando aula de escola bíblica dominical, pastor, sobre esse tema, um adolescente vira para mim e fala assim: como é que um terremoto cai numa prisão e ninguém morre? Eu pensei: de onde saiu esse adolescente, irmão, para me fazer uma pergunta dessa? Fui para casa pensando nisso. Eu estudei um pouco sobre geologia e geografia na faculdade. Você sabe que o chão que a gente pisa, embaixo do chão, é cheio de camada de terra. Essas camadas são chamadas de placas tectônicas. Elas se movimentam todos os dias de maneira muito simples, é por isso que a gente não sente nada aqui. Mas se essas camadas resolverem se mover de maneira mais forte, elas vão causar um negócio chamado abalo sísmico ou abalo sistêmico. Pastor, o que é isso? Isso é terremoto, porque a placa move embaixo e a terra treme em cima. Pastor, entendi, mas eu continuo te perguntando: como que um terremoto cai na prisão, balança alicerce e ninguém morre? É porque esse aqui, irmão, não veio de baixo. Porque quando um terremoto vem de baixo, as pessoas ficam presas nos escombros. Quando ele vem de cima, elas são livres. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam com medo. Quando ele vem de cima, ele lança fora todo medo. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas não sabem para onde correr, elas ficam sem rumo. Mas quando ele vem de cima, ele aponta o caminho e diz para você: é exatamente por ali que você tem que ir. Porque terremoto de Deus não mata, ele dá vida. Terremoto de Deus não destrói, ele reconstrói. Terremoto de Deus não acaba, ele recomeça. Toda vez que Deus decide movimentar a vida de alguém, ele não está querendo te matar, mas está querendo elevar o teu nível de intimidade. Eu estou sentindo uma presença poderosa. Onde estão aqueles
que estão passando por um tremor de terra, que estão dizendo: pastor, a minha vida, o meu barco está balançando. Fique tranquilo, é Deus dizendo: eu quero elevar você, eu quero transformar você, eu quero mudar a tua história, a tua intimidade, a tua vida. Não reclame dos seus vales, não reclame dos seus processos, não reclame dos seus desertos. Deus está mudando a tua história. Tem alguém para receber isso aqui? Deus não movimenta nada se não for para te elevar a um nível de intimidade extraordinário. Tem alguém para reagir? Alabadará, chorava, cantarava, sai. Oh. Então veja, Onésimo entra no lugar, Paulo prega para ele. Ele se converte, Paulo fala assim: quer saber, você precisa voltar para resolver esse problema que você tem com o seu Senhor, porque é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Onésimo resolve voltar e Paulo diz: mas fique tranquilo, eu conheço o teu Senhor, vou escrever uma carta para te respaldar. E Paulo começa a dizer: ô Filemão, conheci Onésimo na prisão, preguei para ele, é fugitivo, mas está voltando aí, recebe ele aí, porque para mim ele é como um filho que eu gerei nas minhas prisões. Olhe para cá, irmão, o cara está preso, amarrado, nas cadeias, mas está gerando. Será que tem alguém para entender isso aqui? Deixa eu falar isso aqui para quem tem ministério. Olhe para cá, por favor. Não tem cadeia humana que possa impedir a gestação do ministério de alguém. Quando o céu resolve sonhar com alguém na terra, pode se levantar quem quiser se levantar, mas vai ser gerado coisas extraordinárias, porque quando o céu decreta, a terra tem que obedecer aquilo. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa manhã. Ei, se Deus sonhou algo a teu respeito, vai ser gerado coisas na sua vida do céu, e ninguém pode parar aquilo que o céu está gerando. Pastor, qual é a palavra bíblica para isso? Agindo Deus, quem impedirá? Irmão, você precisa aprender a gerar coisas no reino. E como é que você gera isso, pastor? Liberando palavras, verbalizando. Eu falei ontem para você que eu tenho um filho autista. Eu recebi uma palavra contrária, eu liberei. E eu continuo fazendo isso. Tem palavras negativas que eu não recebo. Lá em casa é proibido ser negativo. A gente acorda de manhã, às vezes eu acordo meio cansado. Eu falo: o dia hoje está complicado. Minha esposa: não, o dia está maravilhoso. Hoje vai ser um dia de milagres. Hoje vai ser um dia extraordinário. A gente vive assim, de vez em quando vem uns profetas na minha direção com aquela cara de mal. E disse: você vai atravessar um grande deserto. Na minha cabeça eu falo: está repreendido. Quero não. Pastor, se eu não atravesso deserto, não. Tem diferença em deserto que Deus te leva e deserto que você mesmo entra, né, irmão? Deserto que Deus te leva, você aprende, tem anjos para servir. Deserto que você entra, aí você tem que sair sozinho. Só recebo palavra boa. Eu era diácono ainda, quando um pastor chegou para mim e falou: você vai viajar. No outro dia eu comprei uma mala, irmão. Minha esposa falou: vai para onde? Eu falei: não sei, o profeta não falou, mas eu já acredito. Eu só recebo palavra boa. Eu recebi palavras, eu liberei palavras sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Pastor, porque a doença que eu estou vivendo não tem cura. Então diga: eu vou ser o primeiro a ser curado disso. Pastor, causa na justiça como a minha ninguém ganha. Então diga: eu vou ganhar, ainda vai gerar jurisprudência. Outras pessoas vão ganhar também. Pastor, porque lá em casa todo mundo é estéril. Então diga: depois de vocês vão gerar filhos, pessoas vão crescer. Pastor, porque a minha família é assim mesmo, todo mundo se desvia. Então diga: depois de você vai levantar pastor, vai levantar diácono, vai levantar obreiro. Você precisa entender que palavras contrárias não são maiores do que palavras proféticas. Se você acredita que ele vive, você precisa se apossar da vida de Deus na sua vida e liberar palavras sobre os teus problemas. Você não pode se acomodar. Eu estava um dia triste em casa por causa do diagnóstico do meu filho. Aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. Ele começou a ler com 3 anos de idade, irmão. Autista tem dessas coisas, né? E aí ele começou a ler. E todo autista, deve ter algum autista aqui, todo autista é literal. Tudo que você falar para ele é. Se eu sair daqui pela porta agora, pode estar o sol que for falar: Benjamin, vai chover. Ele vai ficar olhando para o alto, esperando a primeira gota de chuva cair. Ele sabia que dia 7 de outubro nós íamos fazer uma viagem. Faltando 30 dias, ele falou assim: pai, falta 30 dias, né? Eu falei: é. No dia seguinte ele falou: pai, falta 39, né? Eu falei: é. No dia seguinte ele: pai, falta 38, né? Eu falei: é. Quando deu dia 7, ele estava na porta parado, 6 horas da manhã: pai, é hoje, né? Eu falei: é hoje, meu filho, a gente vai hoje. Aí um dia estávamos sentados na mesa, minha esposa estava com ele, estava tocando uma música na televisão daquele grupo chamado Morada. E a música dizia assim, ó: ele entrou em casa,
Jesus, né? Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Benjamim está sentado na mesa, olhando para a televisão. Quando a música falou, ele entrou em casa, Benjamim ficou olhando para a porta. Aí a música falou assim, ele está na mesa, Benjamim olhou, puxou uma cadeira, irmão. Aí a música disse, ele nos observa, Benjamim ficou de pé, ajeitou a roupa. Minha esposa falou, você está bem, meu filho? Ele disse, mamãe, Deus está aqui. Ele tem 6 anos, irmão. No dia que eu disser para aquele garoto que Jesus ressuscita mortos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar no velório e vai dizer, meu pai falou. Pastor, qual é a probabilidade do morto levantar? É quase de 100%. Sabe por quê? Porque ele não tem dupla opinião. Ele não pensa, será que merecia morrer? Será que Deus quer curar hoje? Será que hoje Deus está com vontade? Será que ele merece viver ou não? Porque na cabeça dele ele é literal. Só tem uma palavra na cabeça dele, qual é? Se meu pai falou que ele ressuscita mortos, então ele vai ter que levantar. Eu quero te convidar essa manhã a você ser literal. Não duvide, será. Não pense se Deus quer, pense. Se Deus cura, que diz que salva, ele salva. Se Deus diz que liberta, ele liberta. Se Deus diz que visita leite de hospital, ele visita. Se Deus diz que resolve problema que homem não resolve, ele vai entrar na tua casa e tem alguém para reagir isso aqui? Onde estão os literais da casa do Senhor que estão dizendo, eu acredito no Deus que faz o que ninguém faz e opera onde ninguém pode operar? Pastor, qual é a diferença entre eu, você e Onésimo? Nenhuma. Não há diferença, por quê? Porque do mesmo jeito que Onésimo fugia de Deus, nós fugia de Filemão, nós fugimos de Deus. O mesmo jeito que Onésimo encontrou com Paulo, nós encontramos com Jesus. O mesmo jeito que Onésimo não tinha como pagar a sua liberdade, nós também não temos. O mesmo jeito que Paulo pagou o preço pela vida dele, Jesus pagou o preço pela nossa vida. Do mesmo jeito que Onésimo se tornou filho de Paulo, nós nos tornamos filhos de Deus. Onde estão aqueles que acreditam que o preço foi pago pela sua vida? E você agora tem liberdade no Senhor. Se Ele vive, você está livre. Se Ele vive, você pode ser curado. Se Ele vive, Ele transforma a tua história. Se Ele vive, Ele mexe com você por dentro e faz você sair daqui outra pessoa. Por causa da vida de Deus, nós temos vida na nossa vida. Sabe, escute isso aqui. Assim como aqui tem muitas igrejas filiadas, congregações, nós temos lá no Rio uma média de 180 igrejas. 16 delas são no Parque Proletário da Penha, dentro da comunidade. Eu fui pregar em uma delas esses dias, e uma escada muito grande, o carro nem vai, irmão. Você vai lá em cima, tipo aquelas do Jacaré, sabe? Você vai lá em cima, e aí você sobe. Eu subi 80 degraus, quando eu cheguei lá em cima, eu estava muito cansado. Uma irmã de 80 anos pegou na minha mão e falou, está cansado, pastor? Eu falei, estou cansado, irmã. Eu entrei na igreja, cheguei cedo, um obreiro me recebeu, um obreiro grande, olhou para minha cara e falou assim, pastor, o senhor toma um café comigo? Eu disse, tomo. Sentei com ele, quando eu sentei, ele apertou minha mão, a mão do obreiro parecia uma tábua de passar roupa. Ele apertou minha mão, ele apertou meu braço inteiro. Eu falei, varão, que benção. Quando eu sentei, ele falou assim, pastor, o senhor sabia que eu já fui preso? Falei para ele assim, uma ótima informação para você me dar aqui em cima na comunidade, né, meu? Fico muito confortável com isso. Quando eu sentei do lado dele, ele falou assim, eu falei assim, já estou aqui, vou pagar o preço. Falei, você foi preso por quê? Ele falou, eu fui preso porque eu era líder de torcida de futebol, pastor. Eu comandava 120 homens na torcida, e um dia no Maracanã, o meu time, a minha torcida brigou com uma outra torcida e eu fui preso. Um homem da outra torcida morreu. Eu não estava nem lá, pastor. Eu estava do outro lado, mas me prenderam. Minha esposa foi falar com a juíza. Falou, olha, meu marido não estava lá e ele foi preso injustamente. E ela falou assim, teu marido é fulano de tal? Ela falou sim, vai pegar 20 anos de cadeia. Ele disse, pastor, eu fui para a delegacia, da delegacia fui para o presídio. Entrei dentro do presídio, um baixinho me recebeu, apertou minha mão, falou, pai do Senhor, varão. Eu falei, pastor, eu não entendi aquele negócio de varão, mas eu sentei do lado dele, ele foi amigável. Quando eu sentei do lado dele, ele começou a pregar para mim. E quando ele começou a dizer, ele começou a pregar sobre o texto de Filemão. Eu ouvi essa palavra, pastor, e me converti. E eu me converti tão sério que eu me converti do último dedo do pé até o fio da minha cabeça. E quando a minha esposa falou que eu ia pegar 20 anos de cadeia, pastor, eu fui para o canto da cela e fiz uma oração e falei, Senhor, se o Senhor me permitir sair vivo daqui, eu te sirvo o resto da minha vida. Nessa hora eu comecei a chorar, né, irmão? Não aguento. Aí ele disse que quando chegou o tempo de ser julgado, o homem que foi julgar ele, a juíza ficou doente. Veio o juiz substituto,
pegou a causa dele, olhou assim: aqui diz que você vai pegar 20 anos, mas eu estou riscando 0, você vai pegar 2 anos. Primeiro ano você vai ficar no regime semiaberto, e no segundo ano vou colocar uma tornozeleira eletrônica no teu pé. Ele começou a cumprir a pena dele. No primeiro ano ele ia e voltava. No segundo ano ele começou a sair com a tornozeleira. Ele falou: pastor, fui para a igreja, servi ao Senhor com aquele negócio no pé. Quando chegou a hora de tirar a tornozeleira, eu fui para a cadeia, para o presídio, coloquei o pé em cima da mesa. O homem começou a desfazer, tirar aquela tornozeleira. Tinha um homem sentado do meu lado, ele tinha terno, gravata, estava sentado numa mesa. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim: você é fulano de tal? Ele falou sim. Aí ele disse: você é o preso de número 1000. E ele disse: e daí? Ele falou assim: porque o preso de número 1000, que alcança os requisitos, ele recebe o indulto do Estado. Ele falou: o que é indulto? Ele falou: indulto é perdão, você vai ser perdoado. E ele disse: por que eu quero ser perdoado agora, se eu estou saindo, se eu estou indo embora? E ele falou assim: é porque você não está entendendo, eles vão apagar a tua ficha. Ele falou: você quer? Ele falou: quero. Aí ele pegou, botou o papel na frente dele. Quando ele pegou o papel, estava escrito assim, ó: indulto da graça. Ele disse: é só você assinar. Ele assinou, deu o papel para o homem, foi embora. Ele falou: 4 meses depois, pastor, deu vontade de ir à praia. Peguei o carro emprestado com meu cunhado, desci a comunidade. Quando eu virei, tinha uma blitz da polícia. O policial me parou, olhou para minha cara e falou assim: eu te conheço, hein? Ele disse: é possível. Ele falou assim: então eu vou te fazer uma pergunta para não tirar você do carro e colocar você na parede, na frente dos teus filhos. Você tem passagem pela polícia? Ele disse que olhou para a esposa, olhou para o policial, olhou para a esposa, olhou para o policial e falou: tenho não. O policial disse: dá o documento aqui. Eu dei a identidade para ele. Ele falou que foi o policial, foi para a viatura. Ficou meia hora na viatura computando lá e vendo o documento dele, confiscando. E ele disse que quando o policial voltou, pegou o documento, deu para ele. Falou assim: pode ir embora. E ele falou assim: estou liberado. E ele disse: ficha limpa. Aí ele falou, aí eu comecei a chorar. Ele falou: pastor, você está chorando por quê? Eu falei assim: porque nós éramos iguais. E ele falou: como assim nós éramos iguais, pastor? O senhor já foi preso? O senhor já cometeu crime? Eu falei: não, nunca fui preso, nunca cometi crime, eu nunca fui para um presídio. Ele disse: como é que nós éramos iguais, pastor? E eu falei: porque nós estávamos destinados ao mesmo destino. O inferno seria a nossa morada, mas porque o Deus que te alcançou, me alcançou, agora nós estamos indo rumo à eternidade. Será que tem alguém alcançado pela graça aqui, que não era para ter chegado, que era para ter perecido, que era para ter morrido naquele acidente, que era para ter perecido com aquela doença, mas porque a graça te alcançou, a eternidade agora será a nossa morada? Onde estão aqueles que estão aqui, mas não são daqui? Onde estão aqueles que estão dizendo: eu estou aqui, mas a eternidade é o meu lugar, eu não vou para o inferno, porque Ele vive, porque Ele reina. Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui nesse lugar. Então, quando alguém disser para você: conheço o teu passado, sei aonde você andou, sei quem era você, diga: eu também sei onde eu andei, sei o que eu fiz, mas agora está pago. Quando alguém disser para você: ei, eu fui criado contigo, agora você vai dizer para mim que é crente, diga para ele: eu sei aonde eu andei, eu sei os pecados que eu cometi, mas há um preço que foi pago. A cédula de acusação contra você foi rasgada e Ele pregou na cruz do Calvário. Onde estamos alcançados pela graça? Onde estão aqueles que receberam perdão, que estão dizendo: o céu me espera, porque eu me arrependi e estou convicto da graça sobre a minha vida? Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Ei, você conhece a parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado, bateram nele, rasgaram as suas roupas, ele ficou no chão. Veja bem, Jerusalém em cima, Jericó embaixo. Jerusalém lugar da bênção, Jericó lugar do problema, lugar do comércio, lugar da corrupção. O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. Veio um sacerdote, olhou para ele e não ajudou. Veio um levita, olhou para ele e não ajudou. Mas a Bíblia muda o verbo e diz que ia de viagem, estava subindo de viagem, um samaritano que resolveu parar. Ele pegou azeite, pegou vinho. Pastor, por que o samaritano parou? É porque está subindo, irmão. Quem está subindo, não deixa ninguém no meio do caminho. Pegou azeite, pegou vinho, derramou na ferida. Pastor, ele tinha azeite e vinho, era para usar em alguém? Não sei se era para usar em alguém, não sei se ia vender, não sei se ia trocar, mas naquela hora ele resolveu usar em alguém que estava doente. Porque quem está subindo, fica vazio para ver alguém levantando. Ele bota o cara na cavalgadura,
Cavalgadura aqui é uma mula. Mula só cabe uma pessoa. Ou seja, para o cara ir montado, ele teve que ir andando. Está disposto a pagar um preço para ver alguém levantar? Ele pega o homem e leva para a estalagem, paga a diária dele e fala: se ele deve mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago o resto. Percebeu que isso aqui é escatológico, não? Não, pastor, como assim? O homem que estava descendo, ele estava saindo de Jerusalém, lugar da bênção. Quando você sai do lugar da bênção, o mundo faz isso com você. Ele te bate, ele rasga as tuas vestes, ele te deixa envergonhado. Aí passa a religião por você, não consegue te ajudar. Passa mais uma religião, não consegue te ajudar. Mas a Bíblia diz que ia de viagem um bom samaritano. E bom, a Bíblia diz que só tem um, que é Deus. Ele está subindo, está glorificado, está exaltado, mas resolveu parar no meio de um problema de alguém. Pegou o azeite da unção, derramou. Pegou o vinho da nova aliança, derramou. Colocou ele na cavalgadura, levou para a estalagem, que é a igreja, pagou o preço na cruz do Calvário e está dizendo: se ele deve mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago o resto. Eu tenho uma palavra profética para te dizer: ele está vindo aí para resgatar os lavados. Os alabadarabacara, alabada. Onde estão aqueles que reconhecem que o nosso Deus está voltando? Queiram pregar ou não, queiram acreditar ou não, a minha Bíblia diz que o rei está voltando para resgatar aqueles que reconhecem que só Ele é Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Meu Espírito Santo, feche seus olhos. Feche seus olhos. Vai, Nicolas, deixa Deus te usar. Feche seus olhos. Nós já vamos orar. Feche seus olhos. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Diga isso. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho. Diga. Oh. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Declare isso. Seu nome é Jeová Jireh, e a sua O que houver, Você pode erguer as suas mãos aqui essa manhã. venha o que vier. Isso. Diga: eu creio no Deus que eu sirvo, Ele vive. Diga: E eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. diga: eu creio em Ti, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Diga: e eu estou guardado no esconderijo. você não está sozinho. Não estou sozinho, tu estás comigo. Será que tem alguém isso aqui pra ouvir? Diga: temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh, irás de novo. Oh, Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. irás voltar de novo. Eu creio em Ti. Segura um pouquinho, louvor. Segura um pouquinho. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que foi Deus que trouxe você. Pastor, eu vim porque eu quis. Não, você veio porque Deus te trouxe. E tem um projeto na sua vida, uma história para fazer contigo.
Talvez tenha alguém aqui hoje que está afastado dos caminhos do Senhor. Ouviu essa palavra e veio aqui. Seu coração queimou, Deus falou com você. Então faça o seguinte: saia do seu lugar e volte para Jesus. Se tiver alguém que ouviu essa palavra e está dizendo: eu preciso fazer isso, pastor, eu não fiz quinta, eu não fiz sexta, eu não fiz ontem, mas eu não vou deixar de fazer agora, eu vou fazer. Tem alguém que precise voltar para Jesus aqui hoje? Aonde está você? Saia do seu lugar, mude a sua história para sempre. Cadê você que tem coragem para dizer: a minha vida não pertence ao inimigo, minha vida não pertence aos pecados que eu cometi, a minha vida não pertence aos meus desejos, mas ao Senhor que pagou pelo um preço por mim. Eu sou como Onésimo, que estava preso, mas agora eu estou livre. Se você quiser ser verdadeiramente livre, saia do seu lugar e mude a sua história. Aonde está você? Tem algum homem, alguma mulher, algum jovem, alguma criança, algum idoso que precise fazer isso aqui hoje? Se você estiver aí, eu vou te dar 2 minutos para você sair do teu lugar e mudar a sua história para sempre. Tem alguém? Pastor, eu vou sozinho? Venha, uma vida vale muito. Deus move o mundo por causa de uma pessoa. Se você precisa fazer isso, cruze esse corredor, transforme a sua vida. Nós vamos orar por você e Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. E naquele grande dia você ouvirá a voz dele dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, adentrai-vos para o reino que eu vos preparei. Deus tem uma história nova para você hoje aqui. Aonde você está? Venha, nós vamos orar por você. Você tem coragem de mudar a tua história aqui? Pastor, eu vou me expor. Venha. É como aquele homem que tinha uma mão mirrada, estava no culto escondido. Naquela época pecado era doença, a doença não entrava na igreja. Jesus viu ele, mandou ele vir para o meio e mandou ele estender a mão. Pessoas viram que ele estava doente, mas quando Jesus mandou ele estender a mão foi curada. E quem viu ele entrar doente, teve que ver ele voltar sarado. Quem viu você vindo aqui, voltando para Jesus, vai ter que ver você voltar transformado por ele. Onde está você? Tem alguém para fazer isso aqui esta manhã? Seja corajoso, mude a sua história. Cadê? Eu vou te dar mais 1 minuto para você mudar a sua história. Eu passo para o pastor. Tem alguém que precise voltar para Jesus? Não permita que a sua vergonha, que o seu medo tire você do céu e da eternidade. Saia do seu lugar e mude a sua história para sempre. Eu me converti ouvindo um hino que dizia que: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Enquanto nós estivermos cantando, você tem liberdade para mudar a sua vida. Cadê você? Você está aí? Canta um pouquinho. Nós aguardamos. Louvores transborda o meu coração. Você está aí? Se você estiver, diga: minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Levante a mão, canta isso aí, vai. Eu celebro